Neymar voltou a vestir a camisa da seleção brasileira numa Copa do Mundo. 981 dias depois da última vez que pisou num gramado com a amarelinha. E antes mesmo de entrar em campo, ele já tinha chorado no vestiário. Pois é, não foi uma volta qualquer. Foi uma volta que começou com lágrimas, seguiu com uma assistência e terminou com o New York Times chamando o camisa 10 de problema. Pra quem? Pro técnico Carlo Ancelotti. A gente vai destrinchar o que realmente aconteceu no Hard Rock Stadium, em Miami, naquela noite de 24 de junho. E por que essa história é menos sobre futebol e mais sobre a pressão impossível em volta de um nome que o Brasil inteiro parou para assistir. Era 24 de junho de 2026. O Brasil enfrentava a Escócia no Hard Rock Stadium, em Miami, pela última rodada da fase de grupos da Copa. O estádio lotado. Mais de 65 mil pessoas, a maioria vestindo verde e amarelo, segundo a ESPN. O Brasil já estava classificado, mas a liderança do grupo ainda estava em jogo. E isso faz diferença no chaveamento das oitavas. Carlo Ancelotti mandou a campo uma escalação que surpreendeu. Ryan, o garoto de 19 anos do Santos, começou como titular no ataque centralizado. Neymar, no banco. Pela primeira vez no torneio ele estava relacionado. Mas começou aquecendo do lado de fora, ouvindo o estádio gritar o nome dele sem poder responder. E a torcida, que esperava o camisa 10 desde o anúncio da convocação, teve que esperar mais um tempo. Ou melhor, mais 45 minutos, um intervalo e um choro no vestiário. Vamos aos fatos. A seleção brasileira entrou em campo com a seguinte escalação, segundo o G. Globo e a ESPN. Alisson no gol. Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Caio Henrique na defesa. Bruno Guimarães e João Gomes no meio-campo. Rafinha, Vinícius Júnior e Raya no ataque. Com o jovem Ryan centralizado como centroavante de ofício, coisa que surpreendeu os comentaristas da CBN, que esperavam a volta do ataque tradicional brasileiro com homem de referência na área. Do outro lado, a Escócia veio com uma linha de 5 defensores. Sistema que Steve Clarke já tinha testado contra a Inglaterra semanas antes, segundo a publicação original da ESPN. O primeiro tempo começou morno. O Brasil tinha a bola. Mais de 70% de posse, segundo o SofaScore. Mas a Escócia fechava os espaços com compactação defensiva e transição rápida. Até que, aos 23 minutos, Vinícius Júnior recebeu na esquerda, cortou para o meio e bateu cruzado. A bola desviou na zaga e morreu no canto direito do goleiro escocês. 1-0, segundo o lance a lance da UOL. O primeiro gol do jogo, mas não o único. A CBN Brasil já tinha noticiado na véspera que Neymar era dúvida até o aquecimento. Uma lesão na coxa direita, a mesma que o tirou de quase toda a temporada no Santos depois da volta dele ao futebol brasileiro. No intervalo, as câmeras do Sport TV flagraram algo em comum. O camisa 10 estava visivelmente emocionado no banco, enxugando o rosto com a gola da camisa. A informação que veio depois, publicada pelo Lance, é que ele tinha chorado no vestiário antes mesmo de entrar no segundo tempo. Não era encenação. Era a pressão acumulada de quase 1000 dias fora de uma Copa do Mundo. De lesões repetidas, de críticas da torcida, do peso de 48 milhões de seguidores esperando um milagre a cada toque na bola. Segundo tempo. Aos 15 minutos do segundo tempo, Neymar se levantou do banco, tirou o colete de aquecimento e foi para a beira do campo. O estádio percebeu antes do placar eletrônico mostrar qualquer coisa. Um murmúrio que virou aplauso, que virou grito coletivo. Aos 17 minutos, a placa de substituição subiu. Saía Ryan, entrava Neymar. O garoto do Santos saiu de cabeça baixa, mas aplaudido. Segundo a ESPN, a torcida reconheceu o esforço de quem jogou 60 minutos, fazendo função de pivô contra uma zaga alta. Neymar pisou no gramado. E a câmera do Sport TV mostrou ele piscando os olhos mais rápido que o normal. Emocionado. E isso não é narrativa midiática. É imagem que rodou o X durante a madrugada. Aos 28 minutos em campo, os números da ESPN mostram que ele teve 89% de acerto nos passes. 2 passes decisivos, uma assistência. Essa assistência veio aos 36 do segundo tempo. Lançamento de primeira de 30 metros para Vinícius Júnior, que dominou no peito, ajeitou e bateu cruzado para o canto esquerdo. 3-0. Gol que fechou a conta e garantiu a liderança do grupo com 7 pontos. Mas não foi só isso. O New York Times, repercutido aqui pelo portal CBN, publicou uma análise dura no dia seguinte. Neymar creates a problem for Ancelotti. Um problema. Porque ele jogou bem demais para ser ignorado, mas os números físicos mostraram que ele ainda não tem ritmo de jogo para 90 minutos. Nenhum sprint completo acima de 28 km por hora, nenhum lance de drible em velocidade como o Neymar de 2022 fazia com naturalidade. A Vox Radar, empresa de monitoramento de redes sociais citada pela CNN Brasil, acompanhou as menções durante a partida. Entre os atacantes do Brasil que entraram em campo,
Neymar foi o segundo mais mencionado, atrás só de Vinícius Júnior, que fez 2 gols. Mas a surpresa veio no sentimento. Ele foi o atacante com maior volume de comentários negativos proporcionalmente, segundo a própria Vox Radar. Críticas ao condicionamento físico. Parece que voltou do carnaval, escreveu um perfil no X repercutido pelo Terra. A escolha de Ancelotti de colocá-lo, a suposta teatralidade do choro. Enquanto Vini Júnior tinha 84% de menções positivas no recorte analisado, Neymar ficou com apenas 41. É um dado que pouca gente comentou na imprensa esportiva pós-jogo, e que abre uma fissura interessante no discurso de volta triunfal que a CBF tentou emplacar na coletiva. Mas olha, o dado mais interessante não é a crítica isolada. É o que ela significa quando você junta com o contexto do jogo e com a cobertura de verdade que a imprensa fez. O Brasil venceu por 3-0. Não tomou gol. Liderou o grupo com 7 pontos. Neymar deu assistência em 28 minutos em campo. Um passe que o G. Globo classificou como de craque. O camisa 10 não fez nada de errado. Estatisticamente, foi uma volta segura, competente, dentro das limitações físicas esperadas. E mesmo assim, o comentário negativo dominou as redes. Por quê? Porque a expectativa em volta do nome Neymar é tão distorcida que, se ele não fizer algo espetacular, um gol olímpico, uma bicicleta de letra, algo digno de placa de montagem no YouTube, a volta é considerada meia-boca, insuficiente, fraude. O NYT chamou de problema no sentido inverso do que a torcida acha. Não é que Neymar atrapalhe o time, é que ele é grande demais para ficar no banco de reservas de uma Copa, mas frágil demais fisiologicamente para ser titular absoluto com a preparação física que apresenta agora depois da lesão que o tirou do Campeonato Brasileiro. E o mais irônico de tudo, ele não pediu para ser tratado como salvador da pátria. Ancelotti, segundo a UOL, já tinha dito na coletiva pós-jogo que Neymar precisa de minutos, não de pressão. O técnico sabe que o jogador não está pronto fisicamente. A comissão técnica tem os dados de GPS de cada treino, segundo a ESPN. Mas a torcida e as redes querem o Neymar de 2022, aquele que pegava na bola e resolvia sozinho. E isso é uma conta que nem o melhor técnico do mundo consegue fechar sozinho com um elenco cheio de jovens como Vinícius, Rodrigo e Endrick jogando bem e pedindo passagem. Pois é, e isso é só metade do que ninguém te contou sobre essa volta. Toda semana eu volto com um caso desses pra gente destrinchar junto. Então, onde a gente fica depois de destrinchar tudo isso? O Brasil venceu, liderou o grupo com 7 pontos em 3 jogos, avançou às oitavas de final sem sustos. Neymar voltou a jogar uma Copa do Mundo depois de 981 dias e deu assistência. Isso é fato. Está registrado. Está no placar. Mas os dados da Vox Radar e a reação nas redes mostram que a torcida já está rachada antes mesmo do mata-mata começar. E isso é um problema de gestão de grupo que vai além do futebol jogado. A CBN Brasil fez uma enquete relâmpago durante o programa pós-jogo. Neymar deve ser titular nas oitavas. E o resultado, com mais de 12 mil votos computados, foi 48% sim, 52% não. Praticamente um empate técnico entre os próprios brasileiros que assistiram ao jogo e ligaram para opinar. O que muda com essa partida é que Ancelotti agora tem 2 escolhas ruins, como apontou o New York Times. Escalar Neymar e correr o risco físico de uma lesão que pode tirar o camisa 10 do resto do torneio de vez. Ou deixar no banco e explicar em várias línguas por que o maior nome do futebol brasileiro na última década não é titular contra um adversário de oitavas que pode se fechar ainda mais. A sensação de informado aqui é saber que a volta de Neymar não é um conto de fadas com final feliz. É um problema real de elenco, de expectativa desproporcional, de gestão de vestiário e de vaidades. E isso, de certa forma, é mais interessante para a análise tática e humana do que se ele tivesse feito um hat-trick contra a Escócia. Porque levanta uma questão que a Copa vai responder, ou não. Nos próximos dias, quando o adversário das oitavas for definido e Ancelotti tiver que tomar a decisão. A verdade é que Neymar voltou, chorou no vestiário, deu uma assistência de 30 metros e dividiu o país ao meio. 3-0 no placar, mas 0-0 nas redes, com 48% a favor e 52% contra a segunda enquete da CBN que a gente mostrou aqui. Manda nos comentários. Neymar deve ser titular no próximo jogo da Copa ou continua no banco para entrar no segundo tempo contra um adversário cansado? A gente quer saber onde você põe a sua opinião nessa conta que nem Ancelotti conseguiu fechar sozinho. Se gostou desse raio-x da volta do camisa 10 com os dados que a imprensa esportiva passou reto, clique em inscrever. Toda semana tem um Expresso novo aqui no Recorte Vivo, sempre com a história que ninguém viu. E o próximo vídeo. O que a análise tática do sistema defensivo escocês revelou de errado no Brasil que ninguém reparou durante os 90 minutos? Pode ser que a resposta mude como você vê o ataque da seleção nas oitavas. E a gente vai te mostrar por quê.